Oi galera, tudo bem? Realmente chegou o fim do ano e é muito triste para todos nós, né? Mas temos que aceitar. Mas tudo tranquilo, o Senhor é bom e Ele vai nos ajudar durante essa nova caminhada. Mas antes de terminarmos, vamos ver somente mais um tópico em relação à matemática. Nós estamos estudando um pouquinho de geometria analítica. Eu vou ver também um pouquinho agora de geometria espacial. E eu espero que vocês gostem. Como eu já falei, eu sempre gosto muito de abordar a questão da teoria, não do cálculo, porque eu não sei fazer cálculo. Então vamos fazer da teoria, tá? Então vamos lá. Eu vou ler é o livro de matemática, Contextos e Aplicações de Dante, do segundo ano, ok? Foi escrito por, como eu falei, Dante, e ele vai falar do contexto e das aplicações. E eu vou falar um pouquinho do contexto das aplicações e vou ler para vocês, ok? É instigante imaginar o conhecimento dos sábios da antiguidade sobre a geometria. Um ótimo exemplo é o Templo de Ártemis. É impossível ficar indiferente diante da beleza desse templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O paralelismo de suas 127 colunas de mármore, com mais de 20 metros de altura cada uma, como terá sido possível construí-las em tempos tão remotos? A simetria de suas formas, a perfeita disposição das águas de telhado, planos que contêm o telhado, e o perpendicularismo das suas pilastras revelam grande conhecimento dessa área, da matemática tão antiga e tão considerada pelos filósofos. O estudo das formas permitia ao homem contemplar as formas perfeitas da natureza, chamadas por Platão de ideais, e descobrir seu encanto e sua magia. A matemática do grego mathematikos, aquele que aprende matemáticos decodificando mateses ou traçados curvarum da natureza physis, nasceria, portanto, dessa contemplação e encontraria a mente humana campo fértil para se desenvolver. Foi Euclides, no século III a.C., grande geômetra grego, que ordenou os conceitos matemáticos e o dispôs segundo uma teoria axiomática, no qual, partindo-se de certas afirmações, proposições, consideradas verdadeiras, ou axiomas, ou postulados, chega-se a novas proposições, ou os teoremas, somente aceitas mediante demonstração, argumentação lógica. Essa teoria caracteriza-se por sua consistência e por conter seu próprio objeto de estudo, uma vez que enuncia suas proposições iniciais. Xerxes, o arquiteto que projetou o Templo de Ártemis, o fez bem antes da época de Euclides e certamente se apoiou nos conhecimentos de geometria, que as civilizações anteriores à grega já dispunham. Apesar da ressalva de muitos matemáticos a um de seus postulados, o da unicidade da paralela, a geometria euclidiana permaneceu inabalável até o final do século XIX ou XX, quando foram criadas as chamadas geometrias não euclidianas, assunto só estudado no ensino superior, com aplicações na física, como a teoria da relatividade de Einstein. Também podemos considerar o emprego da geometria em campos incomuns, como no balé de Rudolf Laban, que considerou o movimento corporal uma expressão mecânica. Também podemos encontrar o emprego da geometria em campos incomuns, como no balé de Rudolf Laban, que considerou o movimento corporal uma expressão mecânica ao longo de 3 eixos que definem 3 planos, denominados sagital, horizontal e frontal. Por estar sempre presente à nossa volta, a geometria representa o aspecto mais concreto da matemática, se comparada à álgebra, mais abstrata. Por isso, seus conceitos são também mais fáceis de ser aprendidos, chegando algumas vezes a serem intuitivos. A parte teórica da geometria espacial é chamada geometria de posição e trata dos conceitos primitivos, ponto, reta e plano, e suas relações. Seu estudo nos prepara para uma etapa posterior que envolve cálculos de áreas e volumes. O capítulo que agora se inicia abordará os conceitos fundamentais da geometria à luz da teoria euclidiana. Vamos ver agora um pouquinho da introdução. No ensino fundamental foi feito o estudo das posições relativas de pontos e retas de um mesmo plano geométrico de posição no plano. Por exemplo, relação entre o plano e uma reta. O ponto A
o ponto A, pertence à reta R. O ponto B não pertence à reta R. Relação entre pontos. Os pontos A, B e C são colineares ou existe uma reta que passa pelos três. Os pontos, vocês não podem ver aqui, D, F e E, não são colineares. Por quê? Porque não existe reta que passa pelos três simultaneamente. Tem um negócio que, uma coisa bem interessante para nós refletirmos é que dois pontos são sempre colineares, porque eles vão estar sempre se encontrando. Relação entre duas retas de um plano. As retas C e M são distintas e paralelas. As retas B e E são correntes oblíquas. As retas A e R são coincidentes, paralelas iguais, como nós vimos. E as retas P e N são concorrentes e perpendiculares. Ao se considerar reta um conjunto infinito de pontos, o termo ideal seria paralelas iguais, já que dois conjuntos com os mesmos elementos são ditos iguais. Vocês também podem ver aqui, quando ele fala aqui no plano, se A é perpendicular a B e C é perpendicular a B, então a paralela é C. Então, se eles são perpendiculares ou não se encontram, são retas lineares. No espaço, se a perpendicular A, B e C é perpendicular a B, então A pode ser paralela a C ou não, como vocês podem ver, ó. Ou aqui outro exemplo. Você já deve ter notado que conceitos como planos, pontos, retas e espaço nunca foram definidos porque são intuitivos. Estão na nossa mente de forma natural e os distinguimos espontaneamente. Basta observar que tanto reta como plano e espaço são considerados conjuntos infinitos de pontos, sem que seja necessário dizer como são dispostos. Os conceitos primitivos são os elementos iniciais da teoria que vamos desenvolver agora. Outros conceitos serão definidos a partir deles, e as propriedades da geometria resultarão de suas relações. No início, algumas afirmações serão admitidas sem que seja necessário demonstrá-las. Elas se chamam axiomas ou postulados, como vimos na primeira parte. E as conclusões que puderam ser tiradas a partir delas serão os teoremas, que só são aceitos mediante uma demonstração, uma argumentação lógica. Além disso, como se trata de um enfoque intuitivo da geometria espacial, os teoremas são demonstrados ao longo do capítulo. Apenas no final faremos algumas demonstrações a título de ilustração. Nós vamos ver agora até o ponto 4, que ele vai falar das posições relativas do ponto e reta, ponto e plano. Como ponto é elemento da reta e do plano, dizemos que ele pertence ou não a eles. Assim, dados um ponto P e uma reta R, temos P e R ou P diferente de R. Dados um ponto P e um plano A, temos P e A ou P diferente de A. Veja alguns exemplos. B pertence a R, B não pertence a F, E não pertence a R e E não pertence a S. Ou esse. F pertence a B, F não pertence a A, H não pertence a A e H não pertence a B. Temos também as posições relativas de pontos no espaço. Dados dois ou mais pontos no espaço, eles são ou não pontos colineares. Existe ou não a reta que passa por todos eles. Eles são ou não pontos coplanares. Existe ou não um plano que passa por todos. Vocês podem ver. A, B e C são pontos colineares. Por quê? Porque existe ou não a reta que passa por todos eles. E aqui você vai observar, não obcecar, que X, Y, Z e W, deste paralelo aqui, destes pontos, eles são coplanares. Por quê? Porque existe ou não um plano que passa por todos. Não existe um plano que passe por eles. Tem as observações. Dois pontos distintos são sempre colineares, e sobre eles passa uma única reta. Dizemos então que dois pontos distintos A e B determinam uma reta A e B.
3 pontos são colineares, são sempre coplanares e sobre eles passa um único plano. Dizemos então que 3 pontos não colineares A, B e C determinam um plano P, A, B e C. Aqui está a explicação da questão das posições relativas de pontos no espaço. Nós vamos ver também as posições relativas de duas retas no espaço. Aqui ele está falando assim: observe a figura no plano qual temos um paralelepípedo. Aqui vocês vão ver várias arestas e é um paralelepípedo. Você vai ver que são 12 as arestas, você pode ver AB, BC, CD, AD, EF, CG, GH, EH, BF, CH, AE e DH. E são 6 as suas faces, determinadas por ABCD, CH, GHE, CD, HG, BF, GC, AD, HE e AB e FE. Nesse modelo, as arestas são representadas as retas que as contêm. Por exemplo, A e B, vocês podem ver, A e B, reta do espaço que contém a aresta A e B, e BC, reta do espaço que contém as arestas B e C. As faces serão representações dos planos que as contêm. Por exemplo, P igual a B, C e D, plano do espaço que contém a face determinada por A, B, C e D. E BC, G e F, plano do espaço que contém a face determinada por ela. Os vértices serão representações dos pontos do espaço A, B e C. Usando esse modelo, podemos estudar as posições relativas de retas distintas no espaço. Como nós vemos, duas ou mais retas são coplanares. O que são coplanares, como nós vimos antes? Coplanares, existe ou não um plano que passa por todos? Quando existe um plano que contém todas elas. Seria interessante refletirmos que em cada plano há infinitas retas, e no espaço há infinitas retas. E também no espaço há infinitos planos. Além de 6 planos determinados pelas faces do paralelepípedo, procure imaginar outros como P igual a B, G e F, P, A, B, G, H, ou P, A, E, G e C. Você pode pensar em outras. E para concluir a nossa aula de hoje, veremos as posições relativas de 2 planos no espaço. Aqui é uma figura de um paralelepípedo. Como vimos, as faces representam os planos que as contêm. Alguns desses planos têm pontos em comum. Outros, por exemplo, como P, ABCD e PEFGH, não têm ponto comum. 2 planos que não têm ponto comum são chamados planos paralelos distintos. Podemos representar dois planos A e beta, distintos e paralelos do seguinte modo. Dados 2 planos distintos, ou eles não têm ponto comum, ou têm uma única reta comum. Não existem 2 planos, por exemplo, como um único ponto comum. Se 2 planos têm todos os pontos comuns, dizemos que eles são coincidentes. 2 planos distintos que têm uma reta comum são chamados planos secantes ou concorrentes. Essa reta comum é a interseção de 2 planos, ou seja, PABCD e PCDH, HG, são secantes e a reta interseção deles é CD. PEFGH e PABFE são secantes e a intersecção deles é a reta EF. Podemos representar 2 planos A e B secantes assim. Observação. Estamos considerando 2 retas coincidentes com paralelas iguais e 2 planos coincidentes como planos paralelos iguais. Devemos, por isso, ficar atentos a afirmações que envolvem retas ou planos paralelos. Por exemplo, a afirmação se A e B são planos paralelos, então tal de B é falsa. A afirmação se A e B são planos paralelos e distintos, então B é verdadeira. É isso aí, galera. Por hoje é isso. Dentro de mim estou um pouquinho triste, porque esse vai ser o último vídeo a ser gravado. Assim também como depois desse vídeo nós vamos estar cancelando. Não cancelando, não fechando o blog, mas a gente não vai estar mais postando coisas porque o ano está acabando. A mensagem que eu tenho para todos vocês é que o Senhor Jesus, Ele ama vocês. Ele quer ser o Senhor da vida de vocês. E Deus enviou a Jesus para que ele pudesse ser morto pelos homens e que o seu sangue pudesse lavar toda a nação. O que eu digo com isso? Quando Jesus Cristo morreu,
Ele morreu para que todos os homens fossem perdoados do seu pecado, seus pecados, e que eles pudessem novamente trilhar um caminho para Deus. A ponte que liga o homem para Deus é através de Jesus Cristo. Que a palavra fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse Natal. Quero desejar a vocês Feliz Natal, que o Senhor possa abençoar vocês profundamente. E Feliz Ano Novo para o que está vindo aí, né? E foi um grande prazer ser um aluno tão exemplar no meio de vocês. Bando de lebara, bando de infames, como diz a Adriele. Mas eu estou realmente muito feliz por ter feito parte dessa turma. Apesar dos altos e baixos, foi muito bom. E eu espero realmente em breve que eu veja algum de vocês. Eu tenho certeza que nos veremos muito em breve. E a outros eu estarei orando para que o Senhor possa capturar o coração de vocês. Tenham uma ótima noite e que o Senhor possa os abençoar.